E aí, tudo bem? Olha, antes da gente começar aqui, eu vou falar de uma coisa que tem muito a ver com esse vídeo, que eu quero te convidar para um workshop que vai ter aqui no Rio de Janeiro no último sábado de agosto. Então vai ser dia 27 de agosto e a gente vai passar aqui um bom tempo trabalhando na sua comunicação. O nome do workshop é Desbloqueando a Sua Comunicação. Então, se você tem problema para falar português, inglês, se você chega na hora H e trava, esse workshop é uma boa oportunidade para você saber o porquê disso e praticar, que é a coisa mais importante. Então, se você quiser, manda um e-mail para mim, paulonidec@gmail.com, com o título Workshop, e eu vou te mandar o link, aí as informações para você se inscrever. Mas eu vou falar hoje de uma coisa que tem a ver com isso. Por que tem tanto curso? Por que tanta gente estuda inglês aí durante 1 ano, 2 anos, tanto tempo? E para a gente entender isso é o seguinte, é muito importante saber a diferença entre empenho e desempenho. E aí, se a gente passar para o inglês, seria mais ou menos input e output. Então, vamos entender o que é empenho, o que é o input. É tudo aquilo que entra, no sentido de conhecimento. É tudo aquilo que entra. Então, por exemplo, você está estudando inglês. Todo vídeo que você assistir, todo texto, todo audiolivro, todo contato que você tem com o idioma, aplicativo, Duolingo, tudo que você faz, isso aí é o input, que você está pondo para dentro. E aí você vai acumulando informações. Eu devo dizer também que é muito comum o aluno ficar perdido e fala, poxa, eu não falo inglês, e aí ele vai buscar um novo curso, uma nova coisa, um novo aplicativo, um novo livro, um novo vídeo, e ele vai colocar ainda mais input, vai acumulando informações. E às vezes isso é um processo aí que fica anos. Aí chega, sei lá, passa 5 anos, o cara fala, caramba, meu inglês ainda não tá bom. O que ele faz? Mais input. Ele coloca mais informação para dentro e vai e continua. E olha, sem exagero nenhum, eu já vi gente passar mais de 10 anos nessa história. Sendo que, para mim, com a minha experiência aí, e não sei se você já viu, não estou falando que eu tenho uma vasta experiência, mas sim, eu já tive bons resultados com muitos alunos. Eu tenho uma playlist chamada Evolução dos Alunos, onde lá tem o antes e o depois. E eu faço essa questão que eu viro a chave rapidamente. Em pouco tempo eu coloco o aluno falando inglês. Teve o caso agora de uma aluna que em 1 mês ela passou a falar inglês. Já teve caso de aluno com 3, 4 meses, ele passou a falar. E se você colocar, é até por isso que eu tive essa ideia de fazer esse workshop, que vai ser aqui no Rio, no dia 27 de agosto, no último sábado do mês que vem de agosto. Por isso que eu tive essa ideia, porque eu falo assim, 1 mês, 3 meses, mas na verdade são poucas aulas, são poucos encontros. Você pega 1 mês, são o quê? 4, 5 aulas, né? Se você, a grosso modo, são poucas vezes. Então, porque eu foco, a grande diferença, o que faz o aluno realmente falar, é essa outra coisa que pouca gente fala, que é o output, que é o que você coloca para fora, que é o desempenho. Então, a gente pode pensar isso na vida. Vamos supor, mercado de trabalho, empenho, escola, faculdade, toda a sua formação, todos os vídeos que você assiste, palestra, workshop, tudo que você faz, você está colocando informação para dentro. Eu acho até uma pena que nesse modelo que a gente está conversando aqui na internet, Facebook, YouTube, é muito conhecimento passivo. Você está o tempo todo vendo informação e colocando para dentro, acumulando. Para mim, a grande questão é o output, é o desempenho. O que você vai fazer com toda essa informação que eu estou te passando nesse momento agora? O que você vai fazer com a faculdade, com a formação, com o aplicativo, com todo esse conhecimento que você vai acumulando ao longo dos anos? Qual é o output disso? Porque o empenho você está treinando, mas uma hora é aquela história, você tem que preparar, apontar, fogo. Então, qual é a hora do fogo? Qual é a hora do disparo? Qual é a hora que você realmente vai chegar ali e aplicar aquilo que você tem que fazer? Então, é comum, por exemplo, a pessoa... O foco nas minhas aulas é todo no desempenho, né? Eu dou a formação ali, a base para o aluno do que ele precisa, e aí eu vou focando no desempenho, output. É o cara falando, é o desempenho, eu vou treinar ele para entrevistas de emprego, para ele passar, sei lá, numa prova de estágio, viagem, output, é performance. E isso é raramente falado, porque hoje a gente vive numa era
Eu não estou culpando a geração nem nada disso, não. Isso é importante também, todo tipo de conhecimento é legal. Mas eu vejo que é muito conhecimento passivo, é muita teoria, a gente recebe muita coisa e faz muito pouco com aquilo. Então, eu acho que o grande lance é você realmente ter mais desempenho. No inglês, tradicionalmente, quase não tem desempenho. É como eu falei, esse aluno que fica frustrado durante anos e não sabe mais o que fazer, ele continua se empenhando, ou seja, ele continua completando verbinho, ele continua fazendo coisas assim e vendo filme, tal, sendo que a solução é bastante óbvia, até eu diria, é bastante razoável. Desempenho, você tem que botar para fora, você tem que se expor ao idioma, você tem que falar, você tem que praticar. Mas praticar mesmo, não é praticar atrás da tela do seu computador, não. Você tem que praticar na vida real, você tem que ir para a rua, você tem que ir numa aula, como a minha, por exemplo, que tem oratória com inglês, ir lá e botar para fora. E você desempenhar. Você, até uma questão, eu diria até de sua autoavaliação, né? Autocontrole, onde você quer chegar com isso. E então é legal você realmente ter esse foco no desempenho, se desafiar a fazer coisas novas. Porque senão você vira aquele tipo de pessoa que eu já fui bastante tímido, tem gente que não acredita nisso, mas eu era muito tímido. Então até por isso que hoje eu ensino as pessoas a não serem mais tímidas. Eu ensino a pessoa a como superar isso, porque tem poucas vantagens em você ser tímido, né? Então, senão você vira aquela pessoa que lê muito, que se informa muito, mas na hora H, na hora de se comunicar, na hora de aplicar isso no mercado de trabalho, na hora de fazer alguma coisa, de executar alguma coisa com aquele conhecimento todo que você tem, eu devo dizer que os tímidos, as pessoas mais introspectivas, elas tendem a acumular muito conhecimento por uma questão talvez até de personalidade. A pessoa lê muito, consome bons filmes, boas coisas, mas talvez assim, pelo menos na parte verbal, ela não desempenha. Então aí eu acho que é muito importante focar no desempenho e eu acho que esse é um dos grandes motivos de muita frustração, de muito tempo perdido das pessoas que ficam fazendo cursinho atrás de cursinho, tentando aplicativo atrás de aplicativo, filme atrás de filme, tentando, mas não conseguem chegar ao nível de fluência desejado e nem ao nível de comunicação desejável. Então fica aqui o meu convite também, além dessa ideia de empenho e desempenho que eu acho muito interessante a gente ter em mente, não somente para o inglês, mas para tudo na vida. Então se você quer ter uma experiência de expressão, de output, de desempenho e realmente ver como está a sua performance, seja ela qual for, seja o nível qual for, em português ou em inglês, mas praticar essa parte de falar em público, eu acho muito legal você vir nesse workshop onde eu vou te passar alguns conceitos, onde eu vou falar de comunicação e também você vai ter a oportunidade de dar uma volta na bicicleta, de falar, de ter desempenho, porque eu acho que hoje, sobretudo hoje em dia, importa muito mais o que você de fato sabe fazer e não quantos cursinhos de inglês você fez, não qual é o diploma que você tem, etc. Mas na vida pessoal profissional você chegar lá e se comunicar bem. Então, se você quer participar desse workshop, me manda um e-mail para paulonidec@gmail e coloque no assunto workshop. Vai ser aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho um outro vídeo também, o link está na descrição, onde eu falo mais em detalhe de como vai funcionar isso aí. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.